Olá, gente eclética! Sejam todos bem-vindos ao canal da Doutora Lia. Se você não é inscrito, inscreva-se. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. Desde já agradecemos. Também siga-nos nas nossas redes sociais. Olá, gente eclética! Para quem está chegando aqui pela primeira vez, sou a Doutora Lia, muito prazer. Eu estou trazendo aqui para vocês um caso que eu achei muito interessante para poder falar um pouco da imprensa brasileira. Vejam que aconteceu agora, dia 20 de maio, um crime, ou dois, nós ainda não sabemos, porque vai depender muito da investigação, onde está envolvido um delegado de polícia, da Polícia Civil, chamado Paulo Bellinski. Não sei se vocês já viram esse caso, mas primeiro eu quero colocar aqui um vídeo do que a imprensa, no dia desse crime, desse episódio, o que a imprensa falou sobre todo o acontecimento. Vocês vão ver que é uma coisa muito, muito, muito delicada e muito grave. Então eu gostaria que vocês assistissem até o final. Lá no final nós vamos dar as considerações. Nós estamos trazendo justamente por ser uma causa do direito. Eu, como operadora do direito, gosto muito de analisar esse tipo de quando acontece, infelizmente, né? Esses casos, esses fatos. O primeiro vídeo ele não tem muita qualidade, vocês me desculpem, porque é um vídeo que foi retirado, inclusive, da TV. Então, agora o segundo, sim, o segundo já tem qualidade, que é onde realmente os fatos foram colhidos e foram verdadeiros. E também nós vamos ver o parecer de alguns policiais militares que atenderam à ocorrência. Então prestem bem atenção, fiquem até o final para vocês poderem entender. E daí nós vamos conversar e fazer as considerações finais, tá bem? Até lá. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o delegado Paulo Bellinski, de 33 anos de idade, ele morava nesse prédio, ele mora, na verdade, isso porque os próprios vizinhos escutaram disparos e hoje de manhã os policiais civis e também militares chegaram aqui para apurar esta informação. Segundo informações preliminares, a gente acabou de chegar aqui, conversei rapidamente com o pessoal da Polícia Civil, Márcia, o que aconteceu? Os dois estavam separados, ele e a mulher a gente ainda não tem informações nem sobre o nome dela, mas ela também era delegada de polícia aqui em São Bernardo do Campo. Os dois estavam separados, mas começaram a discutir e então ele sacou a arma e atirou primeiramente nela e depois ela ainda revidou antes de cair no chão. Os dois foram hospitalizados, inclusive nessa unidade que fica bem ao lado do edifício. Os dois foram trazidos para cá de maca, não foi preciso nem acionar a ambulância. O pessoal, os enfermeiros, os médicos entraram aqui mesmo no prédio para retirada dos dois. Ela acabou morrendo. A informação que a gente recebeu, Márcia, é que infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. O motivo da discussão deles, que teria começado ontem à noite, teria sido ciúme. Ele estaria com bastante ciúme dela, os dois estavam separados há pouquíssimo tempo, a mulher teria dado sequência à vida e infelizmente ele não teria aceitado essa situação, por isso que acabou disparando contra a ex-companheira. O que a gente sabe é que o estado de saúde dele é bastante delicado, ele ainda corre risco de morte, mas está lutando pela vida, Márcia. A gente viu nas imagens aí que nós conseguimos nas redes sociais, os dois tinham esse tema da polícia, o orgulho, o amor pela Polícia Civil, até no casamento eles fizeram fotos com armas. Então realmente amanhã a gente vai ter mais detalhes dessa história. Vamos agora ao segundo vídeo. O nono andar deste prédio, na região metropolitana de São Paulo, guarda respostas para um crime complexo, em que a principal acusada não pode mais se defender.
A modelo Priscila Delgado de Bairros, de 27 anos, morreu aqui com um tiro no peito. Priscila era uma menina tranquila, carismática, estava bem com todo mundo, nunca teve inimizade com ninguém. Priscila estava no apartamento do namorado, o delegado Paulo Bilinski, de 33 anos. No local, a polícia encontrou munição de vários calibres, algemas, colete à prova de balas, celulares e computadores, além de 6 armas, incluindo fuzis, uma metralhadora e a pistola que teria sido usada no crime. No leito do hospital, Paulo gravou este vídeo em que acusa Priscila de tentativa de assassinato. Ela deu 6 tiros em mim. Eu fiz um tiro nela mesmo. Paulo disse que Priscila tentou matá-lo por ciúmes, depois de ver uma mensagem de outra mulher no celular dele. Daqui a pouco, vamos mostrar a íntegra dos vídeos que Paulo gravou no hospital e saber como a polícia investiga o caso. Mas antes, é preciso conhecer um pouco da história da modelo e do delegado e saber como eles se conheceram. Saca a arma, 2 disparos. Paulo Bilinski é delegado da Polícia Civil de São Paulo, é conhecido na internet, tem quase 500 mil de seguidores em uma rede social. Além do currículo e da habilidade com as armas, o delegado também ficou famoso pelo visual diferente. Essas poderiam ser cenas reais de um confronto entre polícia e bandidos. Mas são simulações publicadas na internet. O autor e ator principal dos vídeos é o delegado da Polícia Civil Paulista, Paulo Bilinski. Na minha família, eu tenho ascendência ucraniana, né? O meu avô tinha uma barba muito comprida. Ele é filho, neto e bisneto de militares. Meu bisavô era militar na Áustria. Meu avô foi militar durante a Segunda Guerra Mundial. Durante toda a aula, a pistola calibre 45 não sai da cintura do delegado. Ele é fascinado por armas. E você já precisou matar alguém nessa sua profissão maluca? Não, nunca precisei. Paulo também já usou armas em uma situação inesperada. Ele foi casado com outra mulher. No ensaio fotográfico, o delegado ainda não tinha a barba longa. Os noivos posaram com fuzil, pistolas, algemas e munição. O casamento acabou. Mais tarde, Paulo conheceu Priscila, modelo gaúcha de Campo Bom, região metropolitana de Porto Alegre. Em Parobé, cidade ali perto, ela foi rainha de uma festa tradicional. O pai da modelo disse que Priscila e Paulo se conheceram no curso preparatório para oficial de justiça, em que o delegado era instrutor. Esta foto mostra a modelo treinando tiro. Acho que ela passou a conversar com ele devido ao concurso dela, né? E daí ela foi morar em Curitiba, e lá como o pai do Paulo mora lá, né? Eles se encontraram lá, o Paulo foi atrás dela, conversar e quis levar ela pra lá, prometer um casamento, que agora dia 5 eles iriam casar, né? Paulo trocava mensagens com a mãe de Priscila, a quem chamava de sogrinha. Oi, sogrinha, tudo bem? Amanhã cedinho eu tô indo pra Curitiba pra buscar a Priscila. E a gente vai se conversando, mas pode deixar que eu vou cuidar muito bem dela. Fica tranquila. Um super abraço. Depois de se mudar para o apartamento de Paulo, Priscila mandou uma mensagem para uma prima no final de abril, em que fez uma revelação. O pai do Paulo não sabe que eu vim morar aqui. Ele acha que eu vim só passar alguns dias. Nesta outra mensagem para a prima, a modelo fala que o casal iria visitar os pais no sul neste fim de semana e enviou o comprovante das passagens aéreas. A gente vai semana que vem lá pra Parobé, dia 22. A gente vai na sexta e volta no domingo.
O Paulo tá muito ansioso para conhecer os meus pais, aí a gente vai pra lá. E amanhã a princípio amanhã, se der tudo certo, a gente vai marcar o casamento. Neste áudio de Paulo para a mãe de Priscila, ele confirma que tinha comprado as passagens aéreas para os futuros sogros virem ao casamento. Sogrinha, ontem à noite a gente comprou a passagem já para vocês virem, tá? Já tá tudo garantido, a gente conseguiu um preço bom. Aos pais, Priscila nunca reclamou do relacionamento. Aparentemente, a gente que maravilha, que a filha estava feliz, né? Agora, o que aconteceu foi surpresa, eu não entendo o que aconteceu. São Bernardo do Campo, manhã da última quarta-feira. Por volta das 8h30, um vizinho foi acordado por barulhos de tiros. Os detalhes estão no boletim de ocorrência. O vizinho contou que ouviu 5 disparos e o delegado gritar 2 vezes: não! Depois de uma pausa, mais tiros. Em seguida, o delegado bateu à porta do vizinho pedindo socorro, mas ele não abriu e chamou a polícia. O delegado, então, teria ido sozinho até o elevador e desceu para o térreo. Ele sai se arrastando com a mão, tanto é que ele não está conseguindo mexer nem a mão esquerda, porque ele fez muito esforço, e eu percebi isso mesmo na gravação. Ele puxa a porta do elevador, a mão esquerda ele consegue alcançar o 0. Quando chega no térreo, a parte de cima do corpo, ele consegue sair do elevador e ali ele trava. Quando eu cheguei no hall, eu já avistei ele no chão, já tinha um policial fazendo um atendimento ali, policial militar. Encontrei ele deitado, com a mão na barriga, pressionando e respirando com uma certa dificuldade. Policiais militares levaram o delegado para o hospital, que fica bem ao lado. Foi onde Paulo recebeu os primeiros socorros. Na sequência, ele foi transferido para um hospital na cidade vizinha de Santo André. Os policiais subiram até o apartamento com a informação passada pelo delegado de que Priscila estaria armada. Segundo o boletim de ocorrência, os PMs arrombaram a porta da entrada de serviço. Encontraram Priscila caída de barriga para cima, mas ainda viva. Ao movimentar o corpo, encontraram uma faca com o modelo, mas o objeto não apresentava marcas de sangue. O registro policial não deixa claro se havia uma arma de fogo perto de Priscila. Uma pistola foi encontrada no corredor do apartamento. No primeiro vídeo que gravou no hospital pouco antes de ser operado, o delegado diz que foi vítima da namorada. Ontem, Priscila, minha namorada, tinha uma mensagem de antes dela ir para minha casa. Hoje de manhã, quando eu saí do banho, ela deu 6 tiros em mim. Depois um tiro nela mesma. Causou muita estranheza para a família esta notícia quando chegou, porque jamais a família teve qualquer ideia, e nós que militamos na área penal, especialmente aqueles com conhecimento de psicologia, sabem que o suicida ele dá recados antes de cometer. E não era o caso de Priscila. Em mensagens de áudio enviadas a uma prima, Priscila afirmava que estava tudo bem. Aqui tá tudo certo, tá muito bom. Eu fico mais em casa, né? Não tem muito o que fazer agora, quarentena, os comércios, tá tudo fechado. Nós ouvimos a opinião deste psicólogo criminal especializado em análise de perfis para tribunais de júri. O crime passional, ele acontece no decorrer de toda a relação. Então, ele é como uma escada, um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Nesse caso, pode ter acontecido? Pode. Podemos afirmar categoricamente que foi isso que aconteceu? Ainda não. Esta prima, que não quer ser identificada, conheceu Paulo e se emociona ao lembrar do que disse a ele na ocasião. Ela era muito preciosa e eu falei isso pra ele quando ele foi na minha casa, quando a gente foi conhecer ele. E eu falei, olhando no olho dele, eu falei: você sabe que você está levando uma joia para sua casa, cuida dela. Ele me prometeu que ia cuidar dela. Não era assim que era para terminar. No segundo vídeo que gravou no hospital no dia seguinte ao crime, o delegado Paulo Bilinski contou que iria ser operado novamente. Pessoal, acabei de receber a notícia que vou ter que passar por mais 2 cirurgias, uma no abdômen e uma no peito, praticar projéteis de arma de fogo. Estou aguardando
informações da versão dele. Então, a que se conhece é a única que se tem, que ela teria disparado 6 vezes e que um tiro ela teria dado nela. Um primo da modelo questiona o fato de a arma que Priscila teria usado para se matar aparecer sem o carregador em uma das fotos tiradas na cena do crime. A pistola se encontra sem o carregador e com um projétil ainda inteiro. Como que essa arma estaria descarregada, né? Desmuniciada? É uma lacuna que fica, né? Inexplicável. A Corregedoria da Polícia Civil abriu inquérito para apurar se o ferimento em Priscila é mesmo compatível com o de suicídio. Sim, pela Glock ter um tamanho um pouco menor, né, do que algumas pistolas maiores, a facilidade, o manuseio dela é muito fácil. Então, para virar essa arma para o peito, existe sim essa possibilidade. Eu acho que o mais importante nisso tudo é a verificação da distância do disparo com relação ao corpo do moço. O advogado da família da modelo chama a atenção para a diferença entre os disparos. Os tiros que foram dados no Dr. Paulo não foram em regiões que pudessem paralisá-lo de imediato. Um tiro na cabeça, um tiro no peito, que pudesse efetivamente causar sua morte de forma instantânea. Diferente do tiro que foi dado na Priscila no peito, que foi a causa efetiva da sua morte, um único disparo. A Corregedoria acompanha a investigação, com análise das câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas. Assim que o Paulo puder falar, ele vai ser ouvido, vai contribuir para o esclarecimento dos fatos, que é o que a gente mais deseja nesse momento. A modelo foi enterrada na sexta-feira em Parobé, a 80 quilômetros de Porto Alegre. A família espera que a investigação possa esclarecer tudo o que aconteceu no apartamento do delegado. Para iniciarmos uma conclusão, agora ouçam o que veio relatado no boletim de ocorrência, na ocorrência que os primeiros policiais militares que chegaram ao local, o que eles relataram. A equipe estava no centro de São Bernardo do Campo, caiu no rádio um código de disparo de arma de fogo. Estavam em 3 policiais na viatura. Seguiram até o local, já tinha uma viatura junto com eles, chegou outra, tinha acabado de chegar. Quando entraram, se depararam com a porta do elevador aberta e o Dr. Paulo caído nu, com a metade do corpo para fora do elevador, conforme foi falado na reportagem agora. Membros inferiores, na parte de dentro do elevador, ele estava calmo e com a mão no peito estancava o sangramento do ferimento a tiro que tomou no tórax. E disse para os policiais: sobe lá, ajuda, acho que ela se matou. Aí os companheiros desse nosso amigo pegaram os escudos e subiram pelas escadas, travaram os demais elevadores, pois como não sabia da real situação, travando os elevadores evitaria que a mesma descesse para uma possível tentativa de fuga ou finalizar a ação. O próprio Dr. Paulo passou as informações do andar e do apartamento. Chegando lá, a porta estava trancada e foi preciso que os policiais arrombassem a porta, conforme foi mostrado na entrevista. A encontraram caída com ferimento no peito, a arma próxima dela, tá? E tinha a marca de chamuscamento característica de um disparo bem colado ao corpo. Ela ainda estava tendo espasmos, foi socorrida, mas ela faleceu. Tinha muito sangue pelo apartamento, mas não parecia ser dela, pois o ferimento dela não aparentava ou mostrava grande sangramento no local. Parecia uma cena de guerra, com toda certeza o grande volume de sangue era do Dr. Paulo. O policial relatou que não sabe como o Dr. Paulo sobreviveu após ter perdido tanto sangue. Cena de guerra. O que mais deixou o policial admirado foi a tranquilidade do Dr. Paulo, pois não entrou em desespero por nenhum momento. Pelo contrário, ajudou muito os policiais. Então os policiais pegaram uma maca no hospital Green Line, que fica praticamente ao lado do edifício, como vimos na reportagem, colocaram o Dr. Paulo sobre a maca, o cobriram, pois estava nu, e o conduziram para o hospital Green Line. E viram a possibilidade de acionar o Águia para o resgate, para o conduzir para Santo André. Depois viram que já tinha uma ambulância e entenderam que seria melhor conduzir via ambulância mesmo. O policial relatou no áudio que nunca poderia imaginar encontrar o Dr. Paulo naquela situação. Ele era fã do Dr. Paulo, queria conhecê-lo, mas não naquela situação. Na casa do Dr. Paulo tinha várias armas. Eles não tocaram em nada para não comprometer a perícia, só tiraram fotos. E o tenente determinou para que uma equipe ficasse preservando o local para a chegada da perícia. Tinha várias armas e coletes, conforme mostrado na reportagem. Ao socorrer a moça, ela estava com a faca escondida nas costas. Bem, então vamos lá. A primeira coisa sobre a imprensa. É muito feio o que a imprensa faz, né?
É uma imprensa, infelizmente, a maioria, não vamos dizer que são todas não, mas mentirosas, vão atrás do sensacionalismo e com isso acabam inventando histórias para poder ganhar audiência. Isso é muito triste. A segunda parte é dizer que, sinceramente, só mediante apuração mesmo para saber se isso aconteceu. Quando o advogado da família da moça diz que a pessoa que tira a própria vida dá sinais, sim, isso quando a pessoa já está pensando nisso. Mas num caso passional, na descoberta de uma traição ou de uma desconfiança, existem pessoas muito doentes. Não é um ciúme sadio, é um ciúme doente. E não se sabe o tipo de discussão que tiveram. E como na casa tinha muita arma, ela mesmo teve treinamento por ele nas armas, né? Delegados, juízes, promotores, eles costumam carregar no próprio corpo não só uma arma, 2 ou 3 armas em locais diferentes, né? Na estratégia de que se eles forem surpreendidos sendo retirada a arma deles, eles possam ter outra para se defender. Então, não sei, tudo bem, ali ele está dizendo que saiu do banho, né? Era cedo de manhã, 8h30 da manhã, que ele saiu do chuveiro, ele realmente foi encontrado nu, como diz, né? Aí, então, o nu ele não tem como carregar arma, mas ele tem como deixar em pontos estratégicos também, né? Apesar de ser um apartamento, de ser uma moradia mais segura do que uma residência. Enfim, esse chamuscamento realmente dá muita resposta, né? Porque foi a queima-roupa, se ela mesma quem cometeu isso. Mas também não exclui a ideia dela ter dado um primeiro tiro, não sei, e depois ele ter efetuado também, ele rápido, né? Ele é especialista, ele treina pessoas, também ter provocado esse tiro fatal. Qual sua opinião nesse caso? Temos 2 vertentes. Antes da recuperação desse delegado, é impossível que ele seja ouvido, né, de uma maneira mais técnica. Então, deve haver uma reconstituição e também saber, não porque ele é delegado, tá? A lei é para todos, saber se essas armas todas que ele tinha na casa dele, se ele tinha o porte de todas essas armas para manusear, o registro dessas armas também, né? Tudo isso aí, então, nós vamos ver, mas comentem, ok? Então, gente eclética, se gostaram das novidades, deem um like. Também deixe nos comentários sugestões de temas para os nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até a próxima!